Bom, pessoal, hoje eu vou deixar uma explicação aqui para vocês sobre a necessidade real de baterias do seu som e quanto tempo você consegue reproduzir o seu som com a bateria que você tem. Vamos lá. Primeiramente, vamos observar alguns aspectos da bateria. No caso, essa aqui é uma bateria convencional de 150 amperes. Ela possui voltagem nominal de 12 volts, que é a voltagem padrão das baterias, 150 amperes nominais e uma reserva de capacidade de 300 minutos. Bom, essa reserva de capacidade é o tempo em que a bateria consegue fornecer os exatos 12,6 volts, que é a voltagem nominal, durante o tempo de 300 minutos e com a corrente de 25 amperes. Essa é a corrente padrão. Aqui não está especificando, algumas baterias especificam, outras não, por essa ser uma corrente padrão de 25 amperes. Então, quanto mais forte for o consumo, ou seja, se você consumir 50 amperes, o tempo vai ser menor. São grandezas inversamente proporcionais. Vamos supor, 25 amperes, 300 minutos. 50 amperes, 150 minutos. A amperagem subiu, o tempo baixou. Para explicar isso de maneira mais clara, eu fiz uma fórmula aqui. Vou apresentar essa fórmula aqui para vocês. A fórmula do tempo que o som vai ficar tocando com determinada bateria. Isso é, eu vou colocar reserva de capacidade vezes 25, que é a amperagem nominal, no qual a reserva de capacidade é medida, dividido pelo consumo total dos amplificadores. Então vamos supor, vamos completar esses dados aqui. Consumo por enquanto, eu não sei. Baterias, eu tenho 150 amperes de baterias. Reserva de capacidade de 300 minutos. E aqui, outro parâmetro importante é a capacidade de pico. Logo adiante eu vou explicar para vocês como que ele vai ser útil nesse cálculo que a gente está fazendo. No caso, a capacidade de pico são 1.300 amperes. Por hora, eu ainda não tenho o tempo tocando em minutos com essa bateria, porque eu ainda não informei o consumo. Eu já tenho aqui, pelo consumo de pico, que no caso são 1.300 amperes, a gente pode consumir, por essa ser uma bateria chumbo ácida, cerca de 1/3 do consumo máximo de pico sem danificar a bateria. Então aqui, a gente pode consumir dessa bateria de 150 amperes com 1.300 amperes de pico até 433 amperes sem correr o risco de danificá-la. Obviamente, consumindo tudo isso, ela vai durar pouquíssimo tempo tocando. Mas você pode extrair essa potência dela se você precisar tocar o som por curtos espaços de tempo. Isso é, muitas vezes a pessoa quer a bateria simplesmente para alimentar aqueles amplificadores que ela tem por curtíssimo espaço de tempo, pois ela tem uma fonte automotiva que vai deixar aquele som tocando por um tempo maior. Então, nesses casos, uma bateria dessa já conseguiria suprir a necessidade de 433 amperes. Mas vamos ao ponto X da questão, que é a gente saber o tempo que uma bateria dessa consegue tocar um módulo Taramps TA6500, por exemplo. Vamos ao manual do Taramps. Bom, aqui, o consumo máximo musical, isso é, o consumo máximo em programa musical. Você não está colocando uma onda senoidal, você está colocando para tocar uma música do dia a dia. O consumo máximo desse amplificador seria de apenas 330 amperes, ou seja, está bem abaixo do consumo máximo seguro. Portanto, não tem problema você utilizar esse amplificador nessa bateria. O único problema seria o tempo. Vamos simular o tempo aqui, ó, 330, que é o consumo total do módulo. E aqui é a reserva de capacidade. E agora aqui já obtivemos o tempo que você vai conseguir tocar esse módulo. Isso é, no caso aqui, deu 22,7 minutos.
um tempo relativamente pequeno, mas dependendo da ocasião, mais que o suficiente. Isso vai depender de qual a sua necessidade. Muitas vezes uma bateria dessa pode te atender para tocar apenas os 22 minutos, ou se você quiser deixar o som o dia inteiro tocando, sem nenhuma necessidade de fonte ou outros recursos para recarregar a bateria, no caso, ficar ligando o carro, enfim. Sem se preocupar, você só tem apenas 22 minutos de carga. Se você inserir mais uma bateria, você dobra a reserva de capacidade, consequentemente, dobra o tempo total tocando. Agora, o esforço da bateria com esse amplificador seria de 220%, ou seja, 120% a mais do que a capacidade nominal dela. Porém, o esforço seguro seria de 289%, de acordo com a capacidade de pico. Então, você ainda não teria risco de danificar a bateria, embora, é claro, o tempo de descarga dela seria muito rápido, apenas 22 minutos. Agora, vamos simular se a gente tivesse com mais amplificadores tocando, pois obviamente o Taramps TA6500 é apenas para grave, ou médio grave, enfim. Você precisaria de um outro amplificador para tocar os drivers e tweeters. No caso aqui, vamos fazer uma simulação com o Rodstar 840. Aqui, o consumo do Rodstar 840, segundo o seu manual, é de 53 amperes. Então, vamos somar ao consumo nominal do Taramps, 330 mais 53, daria 383. No caso, o que aconteceu? O consumo aumentou, o tempo tocando diminuiu para 19 minutos e meio aproximadamente. E o esforço da bateria subiu para 255%. Ainda está menor do que o esforço seguro. Então, igual eu disse anteriormente, não vai ter problema se você não tiver problemas com o pouco tempo tocando. O ideal, por exemplo, para tocar, para mim, que eu gosto de tocar o som mais tempo, seria pelo menos 3 baterias de caminhão com a reserva de capacidade igual a essa, que triplicaria o tempo tocando e ficaria aproximadamente 1 hora. Agora, tem clientes que gostam de deixar o som tocando o dia inteiro, aproximadamente 6 horas. Aí é só ir fazendo a conta e acrescentar um número de baterias de acordo com sua necessidade. Lembrando que esse consumo estipulado é o consumo a máxima potência do amplificador. Ou seja, você está consumindo isso com um sinal musical, porém no volume bem elevado, no limiar da distorção. Se você utilizar o volume mais baixo, consequentemente o consumo vai ser mais brando e o tempo tocando vai subir. Agora, esse cálculo aqui, de forma geral, ele serve principalmente para você avaliar qual a real necessidade de baterias para o seu som de acordo com o seu perfil e se a bateria que você tem é capaz de tocar todos os amplificadores que você tem. Nesse caso aqui, essa bateria tocaria numa boa esse Taramps TA6500 mais o Rodstar 840. Agora, vamos fazer outra simulação aqui. Vamos supor que eu tivesse apenas o Rodstar 840. O consumo seria de apenas 53 amperes. Aí o tempo já sobe para 141 minutos e meio. E o esforço da bateria é de apenas 35%. Ou seja, você está utilizando apenas 35% da capacidade nominal da bateria. Bom pessoal, eu espero que esse vídeo aqui seja útil para muita gente conseguir calcular com precisão qual a real necessidade das baterias para o seu som e também calcular quanto tempo que a sua bateria é capaz de fornecer energia para os equipamentos que você tem sem nenhuma queda de energia. Ou seja, qual o tempo que a sua bateria vai tocar com eficiência aqueles amplificadores que você tem. E aqui, essa planilha está disponível na descrição desse vídeo que você está assistindo agora. É só você clicar nela para fazer o download e fazer os cálculos à vontade na sua casa. Você só vai precisar inserir esses dados aqui. Aqui embaixo não precisa mexer, que aqui vão só aparecer os resultados. E se você gostou do vídeo, quer receber mais vídeos, quer receber novidades sobre a Infinity Som,
clica aí no botão inscreva-se para você se inscrever em nosso canal. E não se esqueça também de avaliar e deixar seu comentário para que a gente possa estar aperfeiçoando o nosso trabalho, beleza? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.